E aí, pessoal, tô de volta, tudo bom? Graça e paz. Ainda dentro do assunto 40 dias de propósito, hoje nós estamos no 19º dia. E eu quero ler Atos 2:42, que fala assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à refeição comunitária e às orações. Tá falando a respeito dos apóstolos, né? Logo depois do Pentecoste, quando a igreja começa a crescer e os discípulos, agora chamados apóstolos, né, eles começam a se reunir na igreja e eles distribuem os seus bens, né, eles dividem entre eles. Não é uma coisa obrigatória, mas eles pensavam da seguinte forma, que eu não posso ter como me alimentar e o meu irmão não ter nem o que comer. Então, eles iam se adaptando ali da melhor forma possível, vendendo terrenos, bens, levando o que tinha em casa, né? E resolvendo essa situação para que todo mundo tivesse essa ação comunitária, né? Essa ação de irmãos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre comprometimento, né? O que acontece? Fazer parte da comunidade cristã, lembra que a gente falou lá ontem, né, quando a gente estava falando do 18, a gente falou que a importância de fazer parte dessa comunhão era ter autenticidade, reciprocidade, compaixão e misericórdia, que são características de Jesus Cristo. Então, e quando a gente forma essas características, quando a gente trabalha dessa forma, em comunhão, a gente cria uma comunidade que é a comunidade cristã. E dentro dessa comunidade, né, é importante o quê? Comprometimento. É muito importante comprometimento. Então, nós estamos unidos, ok? Lembrem disso, nós estamos unidos na paz por meio do Espírito Santo de Deus, né? Essa comunhão começa a acontecer da igreja, da reunião da igreja, depois da descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e a transformação das vidas, né? E aí o que acontece? Paulo fala assim: escrevo-lhe estas coisas para que saibais como viver na família de Deus, a importância de se viver dentro da igreja, dentro da família de Deus, né? Porque o que acontece? A comunidade, como a gente falou logo no início, ela é formada de uma coisa chamada comunhão, né? E como a gente disse no 18, comunhão requer sinceridade e comunidade exige sinceridade. Então, olha só, para ter comunhão é preciso ter sinceridade. Para viver em comunidade se é exigido sinceridade. Por quê? É importante, dentro do processo de irmandade, ser verdadeiro com os nossos irmãos, trabalhar com eles de forma verdadeira, cada um. É importante a gente exortar com carinho, a gente falar a verdade, ok? As pessoas têm medo de falar a verdade, têm medo de falar quando tem alguma coisa que está incomodando, quando tem alguma coisa acontecendo de errado, né? E a Bíblia fala assim: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa estar sempre em acolhimento. Pensar no seguinte, vamos lá. Se teu filho faz alguma coisa errada que vai prejudicar ele no futuro, você vai repreender, você vai exortar o seu filho? Então, o seu irmão espiritual, ele é como se fosse o seu filho, é como se fosse o seu irmão carnal. Então, quando ele está agindo de alguma forma errônea, ou até mesmo de alguma forma que te magoa e que te deixa chateado, é importante que você seja sincero, vá até o teu irmão e converse com ele. A Bíblia mesmo diz, né, que você deve ir a ele e falar com ele. Se ele não te ouvir, aí você vai com 2 testemunhas. Se ele mesmo assim não te ouvir, aí você leva até a congregação. Mas quando eu tô falando sobre corrigir, não é corrigir só quando eles agem, quando eu ajo contra você, mas quando eu ajo contra mim mesmo, né? Se tem alguma coisa que você percebe que há de errado,
e você fica constrangido de me falar, então ore por mim, entendeu? Ore para que Deus me revele, ore para que Deus te dê coragem de me falar, mas é importante que a gente seja sincero, né? E quando os conflitos são tratados, quando a gente consegue resolver os problemas, né? Nós crescemos em intimidade com os outros. Porque não tem como você ter intimidade com alguém a qual você não para conversar, não para trabalhar alguma coisa na vida dela. Não tem como ter intimidade com essa pessoa, né? E Paulo fala assim, ele é direto, ele não coloca panos quentes em nada. Quando ele vai exortar, ele fala, olha, tá acontecendo isso, isso e isso na igreja de Éfeso, tá acontecendo isso na igreja de Corinto, tá acontecendo isso na igreja... Ele fala o que ele tem que falar, ele corrige da maneira que ele tem que corrigir, porque para ele o importante é o reino de Deus, a sua justiça, e não ficar de mimimi, as pessoas magoadinhas com as coisas que vão ouvir. Ah, Cláudia, mas tem formas e formas de falar, concordo. Então, assim, a gente precisa falar com amor, mas é importante falar. Deus cobra o sangue das pessoas da nossa mão. Se você está vendo seu irmão ir pelo caminho errado e você não fala nada, né? O sangue dele está na sua mão e Deus vai cobrar isso de você. E lá, e falando de igreja, lá na igreja de Corinto, né? Eles tinham esse código de ética de ficarem em silêncio, eles não falavam nada, né? E acabavam permitindo coisas erradas acontecer dentro da igreja. Como assim eu permito coisas erradas? Se eu não exorto, eu sou cúmplice disso. Se você vê um crime acontecendo, você não é cúmplice dele quando você não relata o que aconteceu? Então, é a mesma coisa. Quando a gente não age contra, né, o que está acontecendo de errado, a gente é um fumante passivo, a gente é um cúmplice do crime, sim, e Deus vai cobrar da gente. Paulo chama a atenção para que as pessoas de Corintos agissem de forma a exortar com carinho e manter a comunidade, né? Muitas comunidades, elas são quebradas, elas são desfeitas porque há falta de sinceridade. Casamentos são desfeitos por falta de sinceridade. Famílias são desfeitas por causa de sinceridade, falta de sinceridade. As pessoas acumulam tantos problemas que estão acontecendo, que quando elas resolvem falar, elas acabam estourando, ou elas agem de maneira errônea e justificam o erro que elas cometem por conta do erro do outro que não foi corrigido. Então, assim, é importante que a gente sempre seja verdadeiro. Outra coisa que Paulo fala é sobre a humildade, além de ser sincero, ser humilde, né? Ele fala que o orgulho, a vaidade, a presunção, elas destroem a comunidade. E a gente vê Salomão falando isso também. Ele fala, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, né? Então, assim, é importante que a gente seja humilde, que a gente trabalhe de coração e não para ter nome ou para ser reconhecido de alguma forma. Quem nos reconhece é o Senhor Deus de Israel. A Bíblia fala assim, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, né? Ele fala, bem-aventurados os humildes. E às vezes a gente fica pensando assim, mas humildade é pensar menos, é não fazer as coisas por mim, é só fazer pelo outro, é sempre passar por cima de mim, enfim. Realmente a humildade é você pensar menos em você, mas não significa não pensar em você. Significa não só pensar em você, é pensar no outro, né? E é importante viver como em Atos nos ensina, né? Em acolhimento. É importante fazer o que Estevão fazia. Trabalhar com cortesia. A obra de Cristo fala o tempo todo sobre isso. Ele, em todo momento,
Ele foi humilde, ele foi cortês, ele foi gentil, ele trabalhou com... Eu acho que eu só vi Jesus Cristo se aborrecer uma vez, quando ele chega no templo e está tendo aquele comércio, e ele fica extremamente indignado e coloca todo mundo para fora e diz: a minha casa será chamada casa de oração. Mas no mais, Jesus Cristo sempre exorta com carinho, sempre, né, com muito cuidado, com muita atenção às pessoas, mas nunca deixou de falar a verdade. A gente vê João Batista também exortando, não com tanto carinho como Jesus, né? Ele fala raça de víboras, né? Mas ali era como ele deveria falar. O Senhor faz que a gente fale da forma que precisa ser sentido pelo outro, né? E isso é muito importante, a gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, dar liberdade a ele, porque quando a gente faz isso, né, a gente fala com ousadia. Então, Paulo diz assim, ó, a Tito, o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Então, assim, é necessário tolerância extra e não tolerância zero, né? Como as pessoas dizem, tolerância zero. Não, tolerância extra, né? Para crescer em comunhão e se dedicar verdadeiramente de uma forma afetuosa. Lembrando que cada um de nós tem seus defeitos, tem seus problemas, tem seus temperamentos, né? Mas somos corpo de Cristo, um ligado ao outro, com funções diferentes, mas para o mesmo propósito, que é o reino dos céus. Outra coisa que a gente vê na Bíblia que é muito importante com relação à comunidade é ser sigiloso. Uma das coisas que a palavra de Deus fala é que ai daquele pelo qual a boca vem o escândalo, né? Deus está falando assim, que você não deve expor as pessoas, fazer escândalo a respeito das coisas erradas que acontecem, para você chamar o irmão e conversar com ele. Então, ele fala claramente que ai daquele pela boca sai o escândalo, né? E ele fala também que a fofoca destrói a confiança das pessoas, porque a partir do momento que você fala o que as pessoas falaram para você em secreto, em oculto, em desabafo, né? E isso vira fofoca, você perde a confiança das pessoas em estarem sempre ali, de repente, se aconselhando ou trabalhando com você. Outra coisa é que, assim, a fofoca, ela destrói a comunidade, né? Porque vira um tititi, e as pessoas acabam se perdendo, e você não sabe o que é verdade, o que é mentira, de onde vem, para onde vai, e quando, na verdade, as pessoas deveriam estar preocupadas com a palavra de Deus. Uma coisa é a gente exortar as pessoas, né? Falar para elas o que precisa ser falado, e outra coisa é você sair por aí difamando e espalhando falhas, erros ou até mesmo mentiras, né? Infelizmente, existe isso. E devemos ser constantes. Como assim ser constantes? A Bíblia diz, assim, que não podemos abandonar o nosso irmão de maneira alguma. A palavra de Deus é bem clara. Jesus fala: eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me alimentaste. E aí os discípulos perguntam: mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? Ele diz: quando você faz aos pequeninos, você faz a mim também, né? Então, é importante que a gente não abandone os nossos irmãos, né? A comunhão da igreja é mais importante do que o indivíduo. Por quê? Por que ela é mais importante? Porque é para a saúde espiritual. Então, ela trabalha a saúde espiritual, o crescimento espiritual, né? E Jesus Cristo sempre tem essa comunhão. A gente vê isso, que Jesus Cristo, em todo o caminho dele, ele tinha essa comunhão com os irmãos. É importante a gente abandonar o eu e viver o nós. A Bíblia fala assim, lá em Tiago 3,18, que podemos desenvolver uma comunhão saudável e robusta, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente derem
conta da árdua tarefa de se relacionarem com os outros, tratando-se dignamente e honradamente. E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, né? É o nosso 19º dia. Amanhã a gente entra no 20º dia, metade do caminho percorrido. E é importante a gente lembrar disso, que nós somos importantes para a igreja, assim como a igreja é importante para cada um de nós. E a gente precisa estar em comunhão, gerando comunidade, né? Para que a palavra de Deus cresça, evolua no mundo e a gente também cresça espiritualmente, desenvolva espiritualmente, viu? Então, até amanhã, a gente entra no 20º dia, restaure a comunhão quebrada. Aguardo vocês.